Então, boa noite para todos e para todos, dando início a mais uma aula do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, na disciplina ODR e DSD, a virada tecnológica no direito processual, hoje analisando o texto dos professores Leah Wing, Janet Martinez, Ethan Ketch e Colin Rue, que é o Designing Ethical Online Dispute Resolution, The Rise of Fourth Party, que é um texto muito relevante para o nosso debate em torno das questões envolvendo ODR e Dispute System Design, especialmente no sentido de tentar pensar na construção de designs que não contrariem aspectos éticos no próprio dimensionamento, para além das perspectivas tradicionalmente pensadas em torno de ampliação da eficiência, em torno da própria tendência massiva de ampliação do emprego das ODRs aqui no Brasil, com a Cirex, da Resolução 358, que ainda estão em modelagem, mas até estando em modelagem, a gente precisa pensar em que medida que nós precisamos levar a sério designs eticamente legítimos para a construção desses novos âmbitos de dimensionamento dos conflitos. E eu passo a palavra para o Bruno Freire iniciar a apresentação. Obrigado, professor. Boa noite a todos. O texto ele tem como pedra de toque aí trazer uma situação que já é imanente, já acontece, que é a utilização de ODRs e uma preocupação com o sistema de resolução de conflito, com os design de sistemas, com a preocupação com a ética. Ele vai ter uma preocupação, ao final, muito focado na ética, e isso porque ele percebe ao longo do texto, e já falo com mais vagar sobre a parte inicial, mas só para dar um panorama geral, ele percebe ao longo do texto que dentro desses sistemas de design podem ser inseridos vários objetivos, vários propósitos. E dentro desses propósitos, dentro dos objetivos, se não houver uma preocupação ética desde o início, isso pode trazer repercussões, pode reverberar de forma negativa, trazendo o lado negativo da utilização dessa tecnologia dentro do procedimento. Mas, voltando ao início, o texto ele começa, e Laura, se você puder passar lá o nosso slidezinho, ele começa fazendo uma pegada histórica, dizendo o porquê da inexistência de conflitos, o porquê dessa preocupação durante algumas décadas após o início da internet. Ele vai falar que o motivo é até singelo. Ora, apesar da internet, não existiam internautas, não existiam os usuários, não existiam pessoas que efetivamente estavam ali conectadas. Seja porque a internet ainda era muito restrita a uma classe específica, a um tipo de usuário específico, seja porque aquilo que ainda tinha de transação, de utilização, era muito singelo, muito limitado. E um outro ponto que ele traz, que até 92 não existe uma proibição do comércio eletrônico. E essa proibição do comércio eletrônico, ela, por óbvio, não trazia nenhum tipo de litígio, porque não tinha esse comércio eletrônico. E ele vai fazer que ele não vai negar que existiam, sim, conflitos, mas esses conflitos eram tão pequenos e tão raros que eram resolvidos de formas informais. Não tinha por que ter uma preocupação com uma forma de resolução de conflitos oriundos do mundo virtual ante a essa baixa exigência, né, de mercado. Depois disso, com o avanço das relações do e-commerce, com o avanço dos consumidores de produtos da internet, começou a se perceber que existia já uma litigiosidade a ser trabalhada, mas ainda de pequeno valor. Então, os primeiros sistemas foram projetados, foram prototipados para tratar dessa litigiosidade de pequeno valor do interesse das próprias empresas. Eram quantidades expressivas de litígios, mas de um valor econômico inexpressivo.
Mas, com o passar do tempo, com a expansão tanto dos consumidores como das próprias tecnologias existentes com essa evolução, houve também uma maior expansão para que houvesse uma maior inserção das ODRs dos sistemas de resoluções online de conflito. E aí, essa evolução chega ao ponto que aí se cria a metáfora de quarta parte, que é justamente uma metáfora que vai informar que, além dos participantes, além dos litigantes, do terceiro imparcial que vai decidir, surge essa figura da quarta parte. E com essa evolução tecnológica, esses softwares sendo cada vez mais avançados, usando a inteligência artificial, o machine learning, começa a se atribuir outras tantas competências para essas ODRs, como competências mais substanciais. É só uma consideração, Bruno, só para deixar registrado. Duas coisas que são importantes. Essa metáfora da quarta parte, ela surge a partir de um texto, de uma obra de um dos autores desse texto, que é o professor Ethan Ketch, e da professora Janet Rifkin, em 2001, exatamente fazendo alusão ao ingresso da tecnologia como um novo ator no dimensionamento dos conflitos, com o intuito exatamente com isso, otimizar, especialmente com a possibilidade de novas abordagens que vão exatamente fazer uma mescla de novos modos de dimensionar as próprias ADRs, tradicionalmente estabelecidas e estruturadas, em especial a partir da década de 70, com exatamente a possibilidade de um tratamento massivo de dados, que talvez seja um dos grandes aspectos que torna uma ODR no final das contas, pelo menos as ODRs mais consistentes, ou seja, ela trabalha principalmente com uma possibilidade de um tratamento massivo de dados, que uma vez empregando determinados modelos algorítmicos, ele auxilia, inclusive, na própria resolução dos conflitos. E um dado que é importante, que também é muito recorrente nos textos do próprio professor Ethan Ketch, inclusive num livro muito relevante para esse debate de 2017, publicado pela Oxford, que o professor Ethan Ketch coescreve com a professora Orna Rabinovichain, que é a própria percepção de que a ampliação dos novos modos de realização de interações sociais, digamos assim, ela potencializa o número de conflitos. Então, a crença que, por vezes, é apresentada de que a tecnologia ela vai resolver os conflitos é verídica até certo ponto. Porque, na medida em que eu coloco as tecnologias, elas também ampliam e criam novas possibilidades de novos conflitos e que talvez a tecnologia auxilie no seu dimensionamento, mas não significa que ela resolva por completo. Então, só para trazer um exemplo muito emblemático, há toda uma aposta, um vigor em torno uma discussão em torno, por exemplo, da tecnologia blockchain. Mas a tecnologia blockchain também cria um bando de novos conflitos e a gente precisa, inclusive, pensar em modos para lidar com os problemas e com os litígios advindos da tecnologia da blockchain. Então, ou seja, o ingresso de novas tecnologias, ela auxilia na própria consolidação de novos designs, que é, em alguma medida, o que o texto está abordando em torno de como estruturar um design ético para as ODRs, mas, no final das contas, a gente precisa perceber isso, ou seja, aquela crença de uma busca de pacificação ou coisa que o valha, ela é um equívoco, no final das contas, porque, na medida em que a internet ela se tornou de uso comercial, como você já ponderou, automaticamente foi se criando uma série de novos tipos de litígios impensáveis, novos problemas impensáveis. Hoje nós estamos lidando com abordagens de IA que nós nunca imaginávamos que ia gerar os problemas que a gente consegue visualizar hoje, em termos de responsabilização, em torno da própria questão da explicabilidade, dos vieses, de modelos algorítmicos, ou seja, a gente tem que perceber
que o próprio ingresso da quarta parte, ele é importante, obviamente, ele vai ser sondado ao longo do próprio texto, porque é uma alegoria que se notabilizou no discurso jurídico mundial, em que medida que a tecnologia acaba configurando um novo ator social, um novo ator no dimensionamento, mas também na criação de novos conflitos, e a gente precisa, em alguma medida, pensar em que medida que isso funciona. Só para trazer uma coisa bem singela, percebam todo o dilema em torno, por exemplo, do Uber, ou da Uber, ou do Boozer, que está tendo aqui em Belo Horizonte nesses últimos dias, hoje é dia 13/7/2021. O problema da Boozer, que é um aplicativo envolvendo ônibus, etc. Ou seja, em princípio, aquilo ali vai resolver um problema de mobilidade urbana, mas está criando um problema jurídico super delicado, que está envolvendo, inclusive, uma série de searas institucionais para verificar em que medida que aquilo pode e que aquilo não pode. Ou seja, tecnologia em si é boa, mas ela também cria ela é um gatilho de novas litigiosidades, de novas questões a serem problematizadas. Vejam a quantidade de ações envolvendo, por exemplo, a LGPD, que até ano passado não era um problema, ou tinha questões envolvendo proteção de dados, mas agora tem um sem número de ações sendo propostas diariamente envolvendo o problema da proteção de dados com base na própria lei. Ou seja, então a gente tem que verificar e perceber toda a amplitude que tratar da tecnologia, ao fim e ao cabo, traz para nós em termos de dimensionamento para nós aqui no campo processual. Mas continue. Não, complementando só a fala do senhor, referente a essa preocupação com os riscos inerentes da inserção da tecnologia, naquela Carta de Ética da União Europeia, uma das preocupações ali exposta é justamente a preocupação com os riscos e até faz uma nivelação de atividades de altos riscos ou não, por conta dessa caixinha de surpresa que é colocar determinada tecnologia. Assim, você tem que ter um trabalho de futurologia, de prever riscos futuros decorrentes de novas relações ainda não pensadas, né, professor? Então, Exatamente. Ou seja, especialmente quando a gente começa a lidar com decisões sensíveis e utilizar determinados tipos de tecnologia black box, a gente acaba gerando problemas jurídicos muito consistentes, que é aquilo que, inclusive, no texto com o Otávio, a gente tem um texto já e estamos terminando um outro, que é o problema. Para algumas questões, você tem um modelo de IA black box, não tem problema nenhum. Ele vai dar ali a funcionalidade, se ele é explicável ou não é irrelevante. Mas em outros, temos um problema. E aqui eu estou falando de um caractere, que é a explicabilidade. Na verdade, você vai decompondo num sem número de questões envolvendo a própria mudança das interações sociais de um modo mais amplo, no âmbito público, o problema do Estado de Direito, e no âmbito específico de proteção de dados, ou seja, a gente está dentro de uma... Por isso que eu insisto na hipótese da virada tecnológica. A gente está no âmbito de mudança muito consistente na própria percepção do sistema jurídico na completude. Não é uma mudança pontual, não é simplesmente a adoção de novos instrumentos, é uma ruptura muito consistente que a gente precisa, dentro do nosso âmbito, no meu caso aqui, do meu círculo de competência, que é o direito processual, eu tenho algumas questões que eu preciso de mencionar. Mas, na verdade, o problema é muito mais amplo e a gente precisa realmente levá-lo a sério para não ter problema. Acho que o Otávio quer falar alguma coisa. Diga, Otávio. Era um pequeno complemento ao nosso primeiro slide aí, que nós preparamos, a respeito desse caso do David Lamacchia. Ele é sempre citado pelo Ethan Katz nos primórdios ali da ODR, que, ou seja, na medida em que a internet se tornou pública, começaram a aparecer os primeiros problemas. E ele cita esse como um dos bons precedentes, né? Que o David Lamacchia era um estudante do MIT e, em 1994, ele criou uma plataforma que permitia às pessoas que fizessem uploads e downloads de forma totalmente gratuita. E o pessoal começou a aproveitar aquilo para subir alguns softwares, né? Todos eles com direitos autorais, e subiam isso. Era como se fosse um drive, assim, obviamente, muito mais arcaico. E aí ele foi processado pelos Estados Unidos e a promotoria acusou ele de fraude, né? Mas, na época, a lei só
só possibilitava esse enquadramento se a pessoa tivesse um lucro com aquilo. E ele alegou, olha, ele e os advogados dele falaram, olha, eu não tive lucro, eu só criei a plataforma lá e joguei lá. E, inclusive, ele não foi condenado, foi absolvido. Houve uma brecha na lei, ficou uma brecha até 1997, que chamava justamente brecha Lamáquia, e depois foi suprida por uma legislação específica lá. Mas é interessante que o Chieti ele aponta isso como um dos primeiros casos de conflitos cibernéticos, né? Ele fala, olha, está começando o problema. E ele identifica esse ponto como o ponto que começa a gerar essa demanda por solução de disputas, que é justamente a ODR que vem socorrer essa demanda aí. Pois é, isso é importante, porque no final das contas, a cada dia que passa com o ingresso de novas tecnologias, as possibilidades de conflito vão se ampliando exponencialmente. E se nós... Porque há um discurso, às vezes, utópico, de que o ingresso da tecnologia vai resolver os problemas. A gente vai criar novos designs, vai resolver os problemas. Não, a gente vai resolver os problemas, mas vão continuar surgindo novos problemas e novíssimos problemas, de coisas que, inclusive, a gente nem está momentaneamente tendo percepção em torno do próprio uso. E percebe, tem uma discussão, inclusive, da ordem do dia, que a gente já teve a oportunidade até de falar aqui, passando as aulas, que é o problema, inclusive, dos neurodireitos, do direito, por exemplo, de diversidade mental. Isso é uma questão que está tendo lá uma discussão no Chile para uma alteração constitucional, nesse sentido, uma emenda constitucional nesse sentido, para agregar ao texto constitucional esses neurodireitos, e que hoje é um não problema. A grande maioria das pessoas nem para pensar e levar em consideração em que medida que eu tenho o direito a ter uma privacidade mental. O que seria isso? Como funciona? Como é que controla isso? Isso é problemático? Não é? Mas é uma questão que surge para o direito e que não tem muito dimensionamento e que é ainda um problema da ordem teórica, apesar da gente saber que esses problemas são percebidos cotidianamente do modo como a gente é hackeado, por exemplo, em rede social, induzida a comportamento e etc, etc. As pessoas ficam percebendo o modo como a gente pensa, age, entende o mundo na inteireza e até monetizando em torno desse tipo de dado sensível. Então, percebam, a gente está num momento muito, muito delicado e para nós que o nosso âmbito de percepção é a questão dos litígios, dos conflitos, etc, etc, como que a gente vai dimensionar, a gente não pode deixar de perceber que a tecnologia ela vem como um ator social para auxiliar, mas ela também vai ser gatilho, como já disse, de inúmeros novos conflitos e que a gente precisa, obviamente, nos adaptar, e o sistema jurídico como um todo se adaptar, inclusive, a essas inovações contínuas que a rapidez exponencial do próprio emprego dessas tecnologias de informação e comunicação trazem para nós. Continue, Bruno. Voltando já ao texto, mas pegando o gancho dessa nossa última discussão, o texto ele traz um dado muito impactante, que até o final desse ano vamos ter 1 bilhão de conflitos virtuais até o final do ano. E ele trata também, o texto é super atual, ele vem trazer a nossa pandemia, essa mal usinada pandemia, como um agravante, um propulsor da inserção. Ele faz logo, no início do texto, ele menciona isso, e no final do texto, ele reafirma que, por conta dessa pandemia, tribunais e governos estão aí entusiastas do uso da tecnologia. Mas deixar isso para mais tarde, porque eu parei na questão da evolução dessa ODR, aí no texto está colocando que a ODR evoluiu em capacidade, conseguindo gerar mais soluções e trabalhar mais os dados, ter um tratamento mais qualitativo e quantitativo dos dados que eram oferecidos e, por isso, trazer melhores respostas aos usuários. E aí, com isso, começou a desempenhar funções ele usa de agente negociadores, como se fosse um assistente de negociação das partes, e aí podendo, inclusive, substituir as partes em determinado momento,
para que toda a modulação da resolução de conflitos fosse a partir de um protótipo ou totalmente tecnológico ou ainda um híbrido, para que, ao final, as partes avaliassem e ratificassem aquilo que fosse colocado. Um ponto importante que também eu já deixei de falar, ele faz alusão a uma preferência nossa às respostas dadas pela máquina, como se houvesse uma maior confiabilidade àquilo que é entregue por um sistema de algoritmo, seja porque tem maior confidencialidade, seja porque ela não está sensível a sentimentos humanos, como um comentário ou uma rejeição de determinado argumento trazer algum tipo de reflexão, de impacto na decisão. Então, ele faz isso foi um dos motivos que trouxe essa maior expansão e utilização das ODRs. E aí essa ascensão da ODR é por conta justamente dessa utilização, dessas novas funções que pode ser colocada tanto ao lado das partes, como das partes litigantes, como do terceiro imparcial. E depois, o capítulo seguinte, ele vai trabalhar... O professor vai fazer só um adendo aqui, se o Laurence e o Otávio, porque nós não fizemos uma divisão tão estanque como foi no texto anterior. Nós trabalhamos um slide só e fazendo aqui um trabalho mais comunitário. Só se eles quiserem também participar e algum ponto que eu esteja passando com voo de pássaro aí. Depois ele faz essa aplicação do designer nas ODRs, né? da aplicação desse design na ODR, e aí esse ponto é importante, pelo menos foi um ponto que me levou bem a uma reflexão, quando ele fala dos objetivos que devem ser inseridos nesse design. Quais são o desenvolvedor, né, o designer, qual é o objetivo que ele tem que colocar? Uma vez que esse objetivo, na verdade, me parece que determina todo o resto do procedimento, sejam as métricas que vão ser utilizadas, sejam os processos que vão ser levados e, principalmente, qual vai ser a tônica que vai ser buscada. Vai ser uma tônica eficienticista? Vai ser uma busca de acesso à justiça? Você vai querer ali trabalhar uma diminuição de desigualdade ou você vai querer realmente trabalhar o menor custo-benefício? E talvez seja nesse momento o ponto-chave, o coração para você definir para que rumo a gente vai tomar. No texto também ele traz essa reflexão, ele fala, olha, a gente não está discutindo aqui aonde nós estamos, a gente quer discutir para onde nós vamos daqui a 5 ou 10 anos, essa é a preocupação. E, mais uma vez, também, trabalhando com os conhecimentos acumulados aqui no nosso curso de mestrado, o texto anterior, do professor lá de Harvard, Stanford, né? E aí, se o senhor quiser dizer o nome do autor que nós... Engstrom e Galbar. O meu inglês é terrível, eu não me arrisco a estragar o nome do rapaz. Mas a preocupação dele não é com o futuro robótico, e sim com o que nós vamos ter em médio e curto prazo. O texto aqui também já está com essa preocupação. Uma coisa que é importante, Bruno, e aqui reitero o que você disse, Otávio e Laurence, a gente vai discutindo aqui com amplitude, porque o objetivo é realmente discutir o texto e utilizar, inclusive, o texto para outras reflexões. Mas perceba, a própria lógica da construção da ODR, ela, em alguma medida, vai sofrendo um processo evolutivo, porque a lógica toda da ODR, quando ela foi estruturada ali no final da década de 90 e início dos anos 2000, em especial para o mercado de consumo, ela tinha um objetivo muito claro, ou seja, a meta ali, por exemplo, do eBay, quando contrata o Colin Rue para criar uma estrutura modular de ODRs, ela está umbilicalmente ligado a resolver um problema interno da plataforma, ou seja, do marketplace do eBay,
com o menor custo possível, ou seja, ali é uma preocupação principalmente de eficiência, redução de custos e de mantença do engajamento com o próprio marketplace. As metas ali foram muito bem delineadas pelo próprio Colin Wu e foram alcançadas. Ou seja, ali eles não estavam principalmente preocupados, tal qual hoje o próprio texto em alguma medida discute, e que tem, inclusive, entre os coautores está o próprio Colin Wu, que é o pai da plataforma mais notória no mundo, que é a do eBay. A preocupação ali era uma preocupação limitada aos próprios intentos do marketplace. Só que na medida em que você vai ampliando o emprego das ODRs, e especialmente vai ampliando o uso das ODRs no campo da justiça pública, grosso modo dizendo, você vai ter que começar a pensar na própria estruturação do design da plataforma, seja lá qual for, tendo outros anseios, levando em consideração o tipo de direito que você está ali resolvendo, porque você não vai conseguir pegar, talvez, a estrutura do ODR forjada, principalmente para o mercado de consumo, ali do e-commerce, de intermediação que o eBay faz e que aqui no Brasil o Mercado Livre faz, com outras situações nas quais você vai criar e você vai se utilizar de um modelo de ODR para resolver. Então, você precisa começar a colocar na etapa de design de prototipar a própria ODR, outras preocupações, além daquelas costumeiras do início, do nascedouro dessas ODRs mais sofisticadas ali no início dos anos 2000. E aí nós precisamos pensar em que medida que esses novos objetivos, que a gente vai pensar, e em que âmbito que aquelas próprias etapas do DSD, que a gente já teve a oportunidade de tratar, elas vão ter que ser levadas em consideração, pensando, inclusive, como aqui está posto no papel dos stakeholders, na ideia de experiência do usuário, no próprio contexto, inclusive, do uso dessa tecnologia, para que ela está sendo feita, ou seja, as metas não se limitam mais a um âmbito de mera eficiência, apesar de nós estarmos imersos num paradigma que é o neoliberal, cuja preocupação principal é a eficiência. E isso pode nortear as metas primárias das ODRs, mas pode também induzir injustiças, restrição de acesso à justiça, problemas envolvendo a própria vulnerabilidade, aquilo que a gente já conversou, a exaustão das pessoas que têm vulnerabilidade digital, exclusão digital, analfabetismo digital, ou seja, a gente tem que começar a perceber que a forja entre ODR e DSD, ela precisa passar por esse choque do próprio respeito a direitos fundamentais relidos sob o enfoque do novo contexto. E isso muda um pouco a prosa, porque a gente não está mais... a gente já passou da etapa de percepção que a ODR existe e que ela pode ser muito eficiente para resolver conflitos, determinados tipos de conflitos. A questão ela pode se ampliar para outros conflitos? Sim. Sem qualquer adaptação? Ou quando a gente vai, por exemplo, para o âmbito da justiça pública, o design ele tem que ser outro. Porque a preocupação deixa de ser principalmente o engajamento com a plataforma, como era o caso, e é o caso do eBay, em qual a pessoa está querendo lá ter uma resposta rápida, a baixo custo, e talvez você comece a ter outros tipos de preocupação e que o modelo, a estrutura modular inicialmente pensada para o eBay, lá no seu nascedor, ali no início dos anos 2000, seja em alguma medida insuficiente. Até que ponto que isso pode gerar problemas, inclusive de ter um maior benefício, como a gente já discutiu, a exaustão, para quem tem maior poder econômico, para quem tem maiores informações, para até os usos que vocês colocaram numa lâmina anterior aqui, numa das projeções que vocês colocaram, as potencialidades, inclusive, que a ODR agora viabiliza. Ou seja, a gente caminha para um outro âmbito um pouco diferente de se pensar simplesmente uma ODR prototipada com muita eficiência e com bons resultados para o âmbito do consumerista. Não que a gente não deva levar isso em consideração também. Mas, assim, perceba, a gente vai ampliando isso, até porque há um frenesi
em torno da ODR. E o texto é importante. Há de se pontuar que esse texto é desse ano, de 2021, é um texto escrito pelas talvez os maiores expoentes do estudo de ODR do mundo, ou pelo menos parcela dos maiores expoentes do estudo de ODR do mundo, na atualidade, e que estão exatamente com essa preocupação, e inclusive tendo entre os coautores o próprio Colin Rue, que é um mestre no próprio desenho de ODRs modulares. Diga, Otávio. Só queria aproveitar a oportunidade, como vocês retomaram esses primórdios, né, da ODR, e passamos até pelo assunto do eBay, que nessa lâmina anterior, eu achei legal destacar 3 iniciativas lá dos anos 90, né, da década dos anos são 1996, 97, 98, final da década de 90, que são o Virtual Magistrate, que foi criado por duas instituições tecnológicas dos Estados Unidos e oferecia uma arbitragem humana para solucionar as disputas online. Então, veja bem, você submetia uma demanda por e-mail, geralmente eram problemas que tinha nos fóruns da internet, bate-boca, tinha uma rinha entre 2 usuários lá, e eles levavam isso até esse software. E abria por $10 uma reclamação. E os participantes tinham a oportunidade de cada um enviar seu e-mail, e quem resolviam eram árbitros humanos mesmo. Tinha que resolver o problema em até 72 horas. O sistema, enfim, era limitadíssimo, né? Cobria poucos assuntos, era lento, não tinha muita estrutura assim, mas é uma iniciativa interessante de destacar. Depois, outra iniciativa que o CAT participou foi aquele Online Ombuds Office, que ele sempre cita nos trabalhos, que oferecia já a expertise de um grupo de consultores, que seriam os ombudsmen, né? E para mediar conflitos no ciberespaço. Notem que, em relação ao primeiro, esse já oferecia um grupo mesmo de auditores, né, para analisar o problema e oferecer uma solução. E é interessante que esse Online Ombuds Office já traz uma coisa que nós estamos conversando aqui hoje, que são princípios. Ele tinha 2 princípios, da neutralidade e da confidencialidade. Então, embora, né, o espectro de princípios tenha ficado bem mais desenvolvido posteriormente, é interessante ver que esse programa tinha esses 2 nortes, né? E tem o Cyber Tribune também, que a Universidade de Montreal oferecia. Mas, enfim, eu acho interessante destacar isso, porque a gente vê nessas primeiras iniciativas os surgimentos de algum desses princípios, confidencialidade, imparcialidade, neutralidade. Agora, é claro que, a partir de algum momento, a preocupação deixa de ser somente, como o Diego muito bem pontuou, o engajamento da plataforma, uma resposta rápida, baixo custo, e surgem outros tipos de preocupação, sim, né? Então, essa estrutura modular, tanto do eBay quanto dessas outras plataformas que eu citei aí, passam a ser insuficientes. E como nós veremos lá, tem lâminas nossas lá na frente dos princípios, vão surgir outras coisas, né? Princípio do empoderamento do indivíduo, da igualdade, da justiça, que certamente mostram a dimensão maior que tomou a ODR ao longo desse desenvolvimento, que o Bruno vai falar aí agora. Valeu. Ô Bruno, posso só fazer um comentário também? Claro. Acho que um encadeamento bacana aí que conversa e concorda, reforça muito com o que o professor e o Otávio falaram também, no sentido de que a ODR já é um fenômeno consideravelmente estabelecido aí, e de que esses princípios, tanto princípios para nortear a implementação desses sistemas, eles devem ser anteriores à sua implementação, né? Por que isso é tão importante? No próximo texto que a gente vai tratar aqui, acredito que na próxima aula, da Pinar Arkman, ela apresenta uma pesquisa e com mais de 11 mil usuários da internet, e de aplicativos de internet em vários países do mundo, e um dos insights que os dados da pesquisa mostram é que os usuários têm um viés muito forte de manter os aplicativos que eles utilizam com a configuração padrão de fábrica, digamos assim. E um dos insights que ela extrai desses dados é justamente que isso reforça a necessidade de que os aplicativos devam ter princípios que norteiam sua implementação.
eles devem vir de fábrica já com alguma usabilidade que garanta alguns direitos. Então, eu achei que isso conversou muito com esse texto das UDRs também, no sentido de que mostra o quanto que é importante realmente ter esses princípios éticos aí para a implementação de ODRs. E concorda muito com o que o professor falou, que o Otávio falou também. Pois é, mas isso é importante, e até por isso que a gente está estudando esses textos, para verificar que agora, nesse âmbito de evolução do próprio discurso das ODRs, na fase de projeto, ou seja, na fase de design, isso já tem que estar imbuído com pressuposto. Então, do mesmo modo como a gente vai pensar, vamos fazer uma reforma no CPC, uma coisa bem simples, não, complexa, mas simples dentro da nossa lógica, que para nós não é nada estranho, digamos assim. A gente pensa, pessoal, na hora que eu vou fazer uma reforma do CPC, eu tenho uma base de princípios que eu tenho que levar em consideração. Eu não posso ir contra o devido processo, o contraditório, a fundamentação. São pressupostos. A gente não modela a própria estrutura, mesmo dentro de uma visão tradicional de processo, a gente não modela isso desprezando isso. Isso é um pressuposto. Então, a gente pensa o modelo constitucional de processo, é um pressuposto. Aqui é a mesma coisa, porque durante muito tempo a lógica das ODRs era uma lógica tão somente de eficiência para resolver o problema ali daquela plataforma. Os objetivos eram principalmente privados para resolver um problema interno das próprias plataformas. Não havia uma preocupação jurídica consistente. E isso é confessado pelo próprio Colin Rule em inúmeros textos. O problema deles era resolver a questão momentânea que eles ali vivenciavam. E fizeram isso com maestria. E sem grandes prejuízos, no final das contas. Mas quando a gente começa a evoluir o debate e a gente começa a verificar que isso pode gerar uma pessoa se beneficiar de modo muito consistente em relação ao outro, pelo problema da simetria informacional, por exemplo, pela discrepância do poder econômico entre as partes, a coisa se torna bem mais complicada e a gente precisa, então, pensar nesse pressuposto que ainda é pouco refletido em torno da questão. Mas continue, Bruno. Vou continuar, mas vou só pegar só um ganchozinho dessa última fala do senhor, só para acrescentar o seguinte, porque é justamente isso. Quando a gente tenta, e é o que está acontecendo, pegar um projeto, uma ODR, imbuída de uma lógica, essa tecnologia vai gerar o que eu estudei na aula na aula passada, no livro da Digital Justice, do Ethan Cash, aquela expectativa líquida, que toda tecnologia ela gera uma expectativa líquida. E aí, essa expectativa líquida ela faz com que aqueles benefícios de determinada inserção tecnológica acabe empurrando, influindo, compelindo os outros serviços a se valer da mesma tecnologia. E isso, ele usa essa expressão que eu não conhecia, para mim, liquidez, eu só conhecia o termo do Bauman, que não tem nada a ver, é um termo econômico, expectativa líquida, ele usa isso, eu pensei, mas será que nós temos que compelir a justiça pública, a resolução de conflitos do Poder Judiciário com essa mesma ótica? Então, esse sentimento de trazer as facilidades do mundo de mercado, da lógica do comércio, da economia, ela é um pouco até que natural no mundo que vivemos. Mas aí eu acho que é um momento de reflexão é justamente esse. Falar, olha, será que a expectativa que aquilo ali gera em nós efetivamente deve ser desaguado em um processamento sem pensar os princípios basilares, a norma base aqui, né, o nosso piso, dentro do que é o direito, do ordenamento jurídico, que é a resolução de conflitos numa justiça pública, só porque eu lembrei da expectativa líquida, mas volto aqui para não ficar divagando muito. Então, nós tínhamos trabalhado... Então, volta só o slide anterior, por favor, Laurence, que fala dos elementos. Não, não é esse. Não, nesse não.
Esse aí. E aí, aí são os elementos que o designer tem que levar em consideração na hora de prototipar ali a ODR que vai ser utilizada. E aí eu só queria chamar a atenção, o professor até falou de forma rápida, a situação dos usuários, porque essa é uma preocupação que deve estar inserida no início e não no fim, né? Me parece que quando você deixa para ouvir o usuário depois que está tudo pronto, já não adianta nada. Ou já, pelo menos fica uma coisa mais capenga, né? Então, a preocupação tem que ser inaugural e não final ali do processo de design. Isso nós também já tínhamos discutido em outras aulas. E aí o texto vai trabalhar com a questão dos processos dentro desse sistema de designer, que deve ser processos que deva permitir tanto o consenso como uma heterocomposição, e mais que isso, uma transição entre a possibilidade de um conflito que vai ser decidido através de um terceiro imparcial, ele migrar sem muitos danos para um consenso e a recíproca ser verdadeira. Esses são os 3 pontos que o autor, os autores, né, eles chamam mais atenção, falando um pouco também da questão do contexto, né, da contextualização, que o sistema tem que prever que as pessoas elas vivem realidades sociais, políticas, culturais, financeiras, econômicas completamente distintas, e isso deve ser levado em consideração dentro do design. E aí, por fim, ele vai chegar no... Eu falo do recurso também, mas ele faz muito um passando, ele ele não aprofunda, inclusive ele alerta que nem vai aprofundar esse ponto de recursos financeiros e das métricas de definições, métricas essas que, para mim, eu consegui relacionar por completo com os objetivos. São os objetivos que definem as métricas impostas, até porque quando se define quais são os objetivos, você acaba trabalhando para alcançar esses objetivos. Então, essas métricas, no meu entender, elas acabam sendo direcionadas ou realizadas com a consecução, com o objetivo de dar cabo ao objetivo pré-definido. Pois é, só uma coisa, eles realmente não esmiuçam dentro dessa proposta, que basicamente ela muda um aspecto ou outro, mas segue o mesmo aspecto em torno da estrutura de uma DSD, como a gente já teve a oportunidade de estudar. As etapas que a gente tem que pensar desde o protótipo, desde o design inaugural, levando a ideia de experiência do usuário, participação de todos os stakeholders, dentro de uma noção de contraditório bem comparticipativo, como nós já temos e já percebemos há bom tempo. Mas quando a gente pensa, especialmente nesses 2 aspectos que o texto opta por não esmiuçar, mas que me parecem importantes, e a gente vai pensar numa ODR, por exemplo, dentro do Poder Judiciário, agora com a tendência da Cirex, etc., da Resolução 350, a gente tem que tomar um cuidado, porque, primeiro, a gente precisa ver se é possível modelar in-house uma ODR dentro do próprio Judiciário, se tem tecnologia hábil, e se tem recurso financeiro, tanto para criar quanto para manter, porque talvez esse seja o grande desafio em termos de implementação tecnológica. Não adianta só você criar a plataforma, você tem que criar uma manutenção contínua da plataforma, você tem que criar pessoal para dar manutenção na plataforma com pessoal da tecnologia, mas da TI mesmo, para conseguir fazer isso, otimizar e ir melhorando e aprimorando as próprias plataformas. Ou seja, não é simplesmente você ter a entrega de um protótipo. Em tecnologia nunca é isso. Então, é diferente de você, por exemplo, pensar numa reforma do processo, em tese, você fez ali a lei, entregou a reforma, vai funcionar daquele jeito ali, até vir uma reforma legislativa, mas vai funcionar. Em tecnologia não é assim. Em tecnologia, você vai criando uma proposta inaugural e vai otimizando ela, vai vendo problemas. E só para dar um exemplo evidente disso, o caso, por exemplo, da CRT canadense, que é o grande exemplo de tribunal online que funciona desde 2016. Ele foi sofrendo modificações na própria estrutura de funcionamento, até vendo o que funcionava, o que não funcionava, que nudge funcionava, que nudge não funciona, que página que funciona, ou seja, é um processo contínuo no qual você precisa de ter uma equipe multidisciplinar que continue fazendo isso. Então, não adianta, por exemplo, a ideia de você, eu vou fazer um convênio, um protocolo com uma universidade, ela vai me entregar um negócio e depois eu vou tocar.
Será que eu vou ter pessoal? Será que eu vou ter condição tecnológica, condição financeira para tocar isso? Vai resolver? Não vai resolver? Porque não adianta, você cria. Então, por exemplo, o próprio exemplo do Vitor no Supremo Tribunal Federal. O Vitor, ele se tornou um bom exemplo para fazer o quê? Para classificação de peças. Mas ele consegue fazer a classificação, ou seja, a vinculação efetiva dos casos com os temas de repercussão geral? Ao que parece, não. Vai chegar um novo modelo agora, o Vitor, que eu brinco que é o Vitor 2.0, mas que vai chamar Vitor mesmo, que talvez consiga, mas o primeiro não conseguiu. Ou seja, o primeiro funcionou bem para quê? Para classificar as peças. Então, ele consegue saber que aquilo é um recurso, que aquilo é um acórdão, o que é importante em termos digamos assim, de organização. Mas não resolveu o problema maior que ele, em tese, teria sido construído, qual seja, de vincular temas de repercussão geral a recursos extraordinários. Para isso, ele apresenta furos muito consistentes. Então, em tecnologia, e voltando aqui para o ADR, a gente precisa ver em que medida que a opção por um tipo de plataforma ou outra, ela seja efetivamente amigável e que seja perene, no final das contas. Não adianta eu criar uma plataforma que, momentaneamente, o projeto está funcionando, mas ela vai ter que ser continuamente aprimorada. Mas continue. E aí o texto ele já parte agora para a questão sobre a ética. Como que essa ética ela deve estar inserida desde o momento inaugural do designer e o como ela é importante para que nós consigamos efetivamente tentar prevenir, impedir os diversos danos, os diversos prejuízos decorrentes de um mau projeto que talvez não tenha visualizado a potencialização de uma discriminação, de uma dificuldade de compensação cultural, uma compensação, não compensação não é a palavra, mas pelo menos de uma adaptabilidade às diferenças culturais, às diferenças econômicas, às disparidades de arma dentro daqueles litigantes. Então, é nesse momento, é no designer que essa preocupação ética ela deve existir. E o professor, os professores, né, no texto, eles trazem essa situação, 2 pontos relevantes. Um, como eu já tinha adiantado, que é o nosso momento pandêmico, onde isso impulsionou de forma drástica, né, a busca por soluções através de ODRs. E também a quantidade massiva de relações comerciais decorrentes desse comércio eletrônico. E, por conta disso, virou um campo muito fértil para que houvesse a explosão de ODRs, a explosão de softwares que permitissem as soluções de conflito. E aí o ponderamento que ele faz será que, da forma que vamos seguindo com os entusiastas das ODRs, não vai estar de forma assodada, colocada isso aí nos braços dos usuários, nos braços do serviço público? Como nós já dissemos a miúde aqui nas nossas aulas, são diversos e, mais que numerosos, são impactantes os riscos de uma inserção não pensada da tecnologia no seio da comunidade jurídica dos operadores de direito, seja por trazer, o que o professor falou, uma distopia por completa, né? Onde nós não vamos ter nada a não ser uma máquina de ganhar através de super litigantes que vão ter todas as informações e toda a tecnologia ao seu dispor, onde outros vão ser só reféns dessa falta tecnológica. Então, assim, os riscos são inúmeros, são diversos. E os professores se atentam a isso, não trabalham de forma minuciosa, eles vão apenas citando quais são esses riscos, que nós aqui já estudamos com um certo grau de profundidade,
E ele pergunta se nós temos, se antes dessa... na verdade, ele não pergunta, né? Mas ele faz essa reflexão que antes de trazer essas ODRs, essa ética inserida nesse protótipo, nesse sistema, ela é necessária justamente para se preocupar com a diversidade de litígios, com litigantes, a diversidade de litígios e litigantes, com as disparidades econômicas, com as diversidades culturais. E aí, por conta disso, eu dei uma lida tanto nessa Carta de Ética de 2018 da União Europeia e também numa resolução de 2020, numa proposta de alteração do ordenamento comunitário europeu sobre esse ponto, onde existe efetivamente muita preocupação com esses princípios éticos na tecnologia como um todo. Fugindo aqui, o nosso recorte ele é bem dentro do processo, mas entre as atividades sensíveis de alto risco, está ali elencada as decisões do Poder Judiciário. O sistema de justiça é colocado como uma atividade de alto risco, onde tudo deve ser pensado dentro de todos os princípios éticos, inclusive dentro de uma composição de fiscalização severa, onde haja um controle e uma base firme de conceitual, né? Claro que o professor nos alertou que, infelizmente, talvez esses princípios emanados da comunidade europeia não tenham tanta contundência como se não houver aderência de China e Estados Unidos, que são aí as grandes potências. Professor, foram essas anotações que eu fiz sobre o que eu consegui absorver do texto, no meu inglês ainda não tão bom, e agora passo a palavra também para os meus colegas e para o senhor. Tá ótimo. Vou só pedir para vocês, vamos só fazer um pequeno intervalo. Tá, seu microfone está desligado. Professor, só que agora eu vou passar a palavra para os meus colegas também, para eles continuarem a apresentação. Tá ótimo, combinado. Perfeito. O Bruno, antes, o Otávio, eu acredito que ele queira continuar com os slides aqui, mas antes dele falar, só um comentário que ontem nós tivemos uma palestra do professor Anupa Chender, que escreveu sobre o Silk Road, na disciplina do professor Parentoni, aqui no FMG também, de discussão de casos práticos em Direito e Tecnologia, e ele estava falando sobre a questão de como aplicativos e essa questão do direito e tecnologia implicam em algumas questões de soberania nacional também. Estava tratando daquela discussão dos Estados Unidos com o TikTok, e eu fiquei pensando que isso dialoga também com o texto da Pina Arkman, que a gente vai discutir, quando ela traz os dados que mostram que, principalmente os países do sul global, são principalmente países fornecedores de dados, são os maiores usuários de redes sociais aí, e os dados mostram também que a população dentro desses usuários demonstra um grande grau de desconhecimento acerca do funcionamento dos aplicativos e das redes que eles utilizam. Então, tanto são grandes fornecedores de dados, quanto são sociedades que, em geral, não entendem muito bem das tecnologias das quais eles são grandes usuários aí. E isso tem muito a ver também com essa questão da ODR e reforça muito essa necessidade de princípios éticos de implementação, né? Porque se você tem populações ou mesmo grupos da sociedade aí que são mais fornecedores de dados do que consumidores e que não conhecem muito bem os sistemas que eles utilizam, você tem assimetria informacional, né? E isso reforça a necessidade de que uma ODR implementada com base nesses princípios éticos aí que a gente debateu reduza essa assimetria informacional e possa balancear essas relações. Só uma conexão aí que me veio à mente aqui com esses textos, que eu acho que é interessante. Bom,
Ô, Bruno, queria parabenizar aí pela linearidade, pelo domínio da fala. Acredito que sintetizou os principais pontos que nós organizamos para apresentar hoje. Então, não tem assim, tantas considerações sobre o texto em si, que, aliás, é muito curto. Só queria chamar a atenção naquele slide que é antes das tabelas brancas, que se chama Alguns Princípios Éticos. Nós retiramos de um texto da Leah Wing, né, que é uma das autoras desse trabalho que nós estamos estudando hoje, mas é outro texto dela, onde ela se aprofunda nesses princípios éticos. E eu achei muito interessante, um argumento assim, ela, nesse texto, ela fala, olha, não é só a questão de ética, de conformação ao direito e aos princípios existentes, é uma questão de aumentar também a legitimidade disso que disso que está sendo criado, né? Porque quando você tem uma plataforma bem desenhada, em conformidade com esses parâmetros, você tem algo de maior qualidade, algo de maior eficácia e algo no qual as pessoas acreditam, confiam mais, que se relaciona, inclusive, com a questão da explicabilidade, né? Quando a gente se explica um algoritmo, as pessoas confiam mais e aquilo, de certa forma, é mais aceito pela sociedade. Não é só uma questão de burocrática, né? Não, temos que fazer isso porque tem que ficar registrado, porque se der algum acidente, nós vamos conseguir explicar. Acho que é um benefício, né? Essas coisas trazem benefícios, acoplar princípios éticos, no caso das ODRs. Agora, a respeito ainda não mais do trabalho, que o Bruno cobriu todos os nossos pontos, a gente cita um artigo do professor que ele publicou esse ano com a Camila Paulinelli, que trata também nesses novos designs tecnológicos no sistema de resolução de conflitos. Então, que é bem interessante também, sugiro aos colegas e aos ouvintes aí da aula, que trata de assegurar, né, um artigo onde eles trabalham essa questão de assegurar a participação informada, assegurar a democratização processual, ressaltam também muito bem o cuidado que tem que existir com esse desenho de qualquer ambiente de escolha digital, né, sobretudo a ODR. E já uma terceira coisa que eu queria falar seria um bônus, né, se sobrasse uns minutinhos, que já vai um pouco além desse texto, discutir um pouco essas limitações também que existem à expansão da Online Dispute Resolution. E aí, certamente, o professor vai ter, né, muito mais aportes a oferecer, mas eu estava pensando em algumas coisas que poderiam segurar esses sistemas, né? Porque as maravilhas deles e tal, todo mundo conhece, mas as limitações nem tanto. Eu estava pensando assim, primeiro, limitações financeiras, né? Há de se ter um investimento para que se estruture sistemas e faça a manutenção e o aprimoramento desses sistemas. Outro ponto a ser pensado, que o professor Dias trabalhou... Vamos por partes, então, como o Jack o Estripador. Primeira questão, essa questão de limitação financeira realmente é um problema muito sério e que, em alguma medida, tende a ser resolvido no âmbito dos tribunais pela a contratação de plataformas privadas. Então, nesse prazo da Resolução 358, tem alguns tribunais que, ao invés de criar uma CIREC ou uma ODR interna, in-house, ou seja, eles modelarem alguma forma de ODR dentro da própria estrutura do procedimento, eles estão fazendo contratações com plataformas privadas, o que gera uma série de problemas. Primeiro, porque a plataforma privada, como nós já sabemos, às vezes ela é prototipada para um outro tipo de conflito, ou ela é pensada sob uma ótica principalmente privada, que não vai levar em consideração toda a principiologia das ODRs, que, em alguma medida, aqui a gente está querendo implementar. E que a Leah Wing é uma das grandes teóricas dessa discussão. Ou seja, por limitação financeira, eles vão, em algum de baratear, eles fazem um ajuste com uma plataforma privada, mas aí tem um problema. A arquitetura de escolha é adequada para o âmbito público? Que é o grande problema dos designs privados para os designs públicos para dimensionamento de conflitos. São pensados com metas, como no início do texto se aborda, metas díspares, ou seja, um está preocupado com engajamento, eficiência, redução de custo, etc., etc., e outro também está preocupado com isso, mas está preocupado com outros aspectos, de acesso à justiça, etc., etc. Então, a questão da limitação financeira é um problema,
tanto no que diz respeito à própria contratação inicial e com a própria mantença e com os riscos dessa mantença, porque percebam, se você usa uma plataforma privada, ela vai ter acesso para o tratamento de dados a dados sensíveis dos cidadãos dentro da justiça pública. Esses dados, qual que é a limitação de uso desses dados sensíveis por eles? Na medida em que pode ser que daqui a algum tempo eles deixem de ser contratados, o contrato expire, aí eles vão contratar outra plataforma, mas e aí como é que fica todo o controle do próprio uso desses dados, por mais anonimizados que eles se encontrem? Então, aqui nós temos um primeiro problema, que a barreira financeira ela pode ser um problema tanto para a criação e para a mantença do sistema, como eu já ponderei anteriormente nessa aula, e da própria mantença de pessoal, mas também tem um problema envolvido quando você opta por simplesmente absorver uma plataforma privada. Inclusive, um dos enunciados que se propôs ao CJF, e parece que vai ser recusado, era, inclusive, de alguém indicando uma plataforma específica para ser usada no judiciário, uma plataforma privada, para virar meio que modelo dentro do Poder Judiciário brasileiro, que, obviamente, acho que foi uma reprovação quase unânime, porque você cria um problema, inclusive, de indicar ou legitimar uma única plataforma. Então, isso não dá muito certo. Mas continue. Perfeito. Então, isso é muito interessante, essa colocação, porque se relaciona com esses princípios éticos que foram tratados no artigo. Se é verdade que, em algum momento, um parceiro independente tem que assumir esse compromisso de desenvolver, disponibilizar ou gerir o serviço, em troca de uma remuneração por caso resolvido, no caso da ODR, por exemplo, seria aí imprescindível ter esses princípios para que esse parceiro justamente faça um controle responsável desses dados, dessa plataforma. Bom, um segundo problema que a gente apontou aí, que o professor trata no artigo dele, é a própria exclusão digital, né? Nós sabemos que tem aqueles dados, mas tem não sei quantos milhões tem 2 celulares por pessoa no Brasil, mas nós sabemos, né, pela última pesquisa aí do IBGE, que o Brasil, na verdade, tem cerca de 40 milhões de pessoas que não têm acesso à internet e que muitos dos que têm acesso, às vezes têm um acesso escasso, né, não é recorrente, e nós temos que lembrar ainda dos 11 milhões de analfabetos, né? Então, pensando assim no contexto do Brasil, mesmo que as pessoas saibam ler, saibam escrever, tenham relativo acesso à internet, é de se esperar também que a participação em um procedimento virtual, a participação plena, seja um desafio aí, pelo menos para os usuários inexperientes. Portanto, acho interessante pensar assim que a ODR, em termos de exclusão digital, no Brasil, ela pode não ser acessível a uma parcela expressiva da população. Terceiro desafio, ou o senhor quer comentar, professor? Esse a gente já falou muito dele, vamos embora. O quarto desafio é a cultura litigiosa, né? Famosa também aqui no Brasil, e é interessante porque, comparando assim com a questão das ADRs, né? que tiveram um avanço significativo e tal, mas muitos especialistas pontuam que elas ainda andam a passos lentos. Então, trata-se, portanto, não só de desenvolver bem esses sistemas de ODR, mas de também tentar, na outra mão, mitigar essa cultura litigiosa. De nada vai adiantar ter um sistema maravilhoso para resolver os problemas se as pessoas insistem e não abrem mão do processo judicial. O quarto... Esse nós temos uma questão que é importante, porque os resultados, pelo menos até o presente momento, disponibilizados do relatório do Global Access to Justice Project para o Brasil, eles, em alguma medida, problematizam essa fala da litigância brutal do brasileiro. Porque, segundo os dados, só 1% da população brasileira submete conflitos a instituições públicas, entendido não só judiciário, mas polícia, PROCON, etc., etc. O que significa
que dos 78 milhões de processos que a gente tem no Brasil, a grande maioria, na verdade, é de uma minoria da população. Então, apesar do nosso número, comparativamente a outros países do mundo, ser realmente insano, em termos de volume de processos, a litigância do Brasil, a percepção de já ter estado em algum conflito é alta. Eu acho que, se a minha memória não me falha, é por volta de 70%. Só que a submissão, efetivamente, a um aparato institucional é super limitado. Então, e perceba, e a gente já tem esse número de processos. Então, a gente tem um problema de acesso à justiça muito brutal, porque as pessoas não têm essa facilidade que, às vezes, é apresentada. Eu não sei até que ponto que esses dados vão ser mantidos no relatório quando ele for publicizado na inteireza, porque a pesquisa ainda está em andamento. Mas só esse dado já me assusta pra caramba, porque mostra que todo esse discurso da litigância brutal, que o brasileiro é super litigante, etc., não é tão assim. E eu sempre costumo brincar, eu fico conversando com as pessoas quantas demandas que elas já propuseram. A grande maioria das pessoas que eu conheço nunca propôs demanda nenhuma na vida. E se a gente a gente pode até ser barraqueiro, que é uma coisa, mas submeter o conflito a aparatos institucionais, eu não vejo isso tanto como uma realidade. E os relatórios do Global Access to Justice Project mostram que é muito limitado. Então, a gente tem realmente muito processo envolvendo repeat player, envolvendo uma parcela específica da população, mas não é isso, essa maravilha, não. Até porque eu acho que o acesso à justiça para os economicamente débeis, ele é muito mais complicado, o que é um percentual, a grande maioria da população brasileira. Só para vocês terem uma ideia, esse dado eu não vou falar com precisão, mas o percentual de brasileiros que recebia 2.000 e poucos reais não chegava à casa de 2 dígitos em percentual. Era, acho que, 3, 4% da população brasileira que ganha acima de 3.000 reais. Gente, isso é um negócio assustador. O Bruno, que está aqui trabalhando na defensoria, pode até dar mais subsídios, mas assim, a última pesquisa que eu tive acesso, os dados são estarrecedores, em termos até do que é considerado, entre aspas, elite do ponto de vista econômico no Brasil. Então, o nível de desigualdade é muito brutal, e daí ficar falando que há uma overdose de demandas frívolas, etc. Eu não conheço estudo empírico que demonstre isso para além da fala, como se diz assim, de uma fala meio desprovida de dados. Oi? Senso comum. O senso comum. Não sei se você tem algum dado também para apresentar, Bruno. Dado não, mas de uma forma empírica do que eu vejo, a Defensoria Pública, através dos seus membros, de órgão de execução, ela consegue atingir uma parcela da sociedade pobre, mas longe de ser a parcela mais pobre. São tão somente os núcleos estratégicos onde a Defensoria Pública efetivamente vai, mas deve prestar quase um serviço de cidadania básica, de oferecimento de documento, de abertura de busca de certidão de nascimento, porque são pessoas completamente à margem sequer de discutir, assim, está bem para além de você chegar no judiciário, ela sequer sabe aonde está sendo vilipendiada ali no seu direito. Então, ela nem existe, né, do ponto de vista institucional, né? Tanto é que a pandemia, quando foi fazer o cadastro, descobriu milhões de brasileiros que simplesmente, sob a ótica do Estado, elas não existiam. Não tinham condições de sequer pedir Bolsa Família por completa ausência de informacional. Assim, a pessoa fica completamente à margem de qualquer discussão jurídica. Mas, trazendo aqui só uma reflexão em relação ao número de processos, aqui no Brasil ocorre uma coisa que também eu acho que não ocorre no mundo, que é o Estado o maior litigante que nós temos, né? Temos o Estado como o grande propulsor de litígios
e numa população gigantesca como a nossa, ainda que a gente não atinja boa parte da população, a parte que é atingida gera um grande número de processos. Pessoas que têm água cortada de forma indevida, eletricidade, você que é assaltado várias vezes no ônibus e o processo está por diversos motivos. Então, assim, por mais que os números, exista assim, uma grande parte da população que não acessa a justiça, essa pequena parte que acessa gera um montante expressivo. Então, são dois pontos. Eu acho que eu não conhecia essa pesquisa dessa minoria que é litigante, mas eu acho que o número é expressivo porque essa minoria, em números absolutos, gera um montante expressivo de processos. Exatamente. Vamos lá, Otávio. Tá sem som, Otávio. Tá mudo. Desculpa. Não, interessantíssima essa perspectiva sobre a cultura litigiosa, né? Essa outra perspectiva, porque durante muito tempo ficou aquele falatório em torno da famosa judicialização da vida, né? Até lembro que o ministro Barroso, todo lugar que ele ia era judicialização da vida para lá, que o brasileiro litiga muito, não sei o quê. Mas agora, senhores, se é verdade que há mesmo os grandes litigantes são o verdadeiro problema, né, desses quase 80 milhões de processos que nós temos, talvez seriam o caso de tratar mesmo a cultura litigiosa desses grandes litigantes, né, e não de uma população em geral, diminuindo, por exemplo, o trade-off, né, porque nós sabemos que eles fazem escolhas. Não, eles decidem ter aquele monte de ações, porque para eles na conta é muito melhor, por exemplo, não prestar um atendimento na base, né, e judicializar aquilo tudo e tratar aquilo muitas vezes com chapa, com ações de massa. Então, talvez, né, criar uma legislação que motive mesmo, desmotive esses grandes litigantes a atraírem esse grande volume de ações judiciais. Aí, falando de bancos, né, e tal, financiamentos, a gente já sabe os famosinhos aqui dessa área. Bom, um quarto ponto que a gente colocou aí foi a abrangência indefinida, né? Justamente por estar pesquisando e estar estudando o ODR por agora que nós estamos entendendo mais ou menos qual a extensão das ODRs. Mas mesmo tendo uma compreensão relativa do alcance delas, a própria tecnologia dificulta saber os limites, até onde que essas plataformas, o estado da arte delas, né? Então, acho que determinar a abrangência em quais áreas e até quais limites a ODR poderia atender a população de uma forma confiável seria interessante também, né? Ou seja, pode ser que elas precisem se desenvolver ainda mais antes de serem usadas em algumas áreas, por exemplo. Bom, um outro ponto, que esse é polêmico, né, que poderia interferir aí na expansão das ODRs, seria o corporativismo dos próprios profissionais jurídicos, né? Entre os pesquisadores mais otimistas de ODRs, já se começa a ver uma certa substituição de algumas funções, de algumas tarefas jurídicas, justamente pela emergência aí dessa quarta parte que o Bruno tão bem apresentou. Então, a emergência dessa quarta parte coloca medo, às vezes cria um certo receio entre os profissionais, os agentes da justiça, né, na medida em que ela poderia dispensar total ou parcialmente o trabalho de algumas dessas pessoas que auxiliam na solução de disputas. E, por fim, um grande desafio, que aí sim é o grande desafio do texto, é compatibilizar, né, esse Dispute System Design com esses princípios éticos. Isso aí nós já falamos bastante hoje. Pois é. Seriam esses alguns desafios. E uma coisa que é importante, mas tem um aspecto importante. Uma coisa que toda a teorização das DSDs, que tem um apelo, em grande medida, pragmatista, porque ela foi forjada dentro da tradição americana, etc., acabou percebendo que o respeito a alguns desses, entre aspas, princípios éticos,
é fator do sucesso do DSD. Então, por exemplo, para nós, vou dar um exemplo mais simples, que é algo cotidiano para nós. Para nós, às vezes, é dito que você ouvir os stakeholders, os afetados, é perda de tempo. E o que se percebeu em todas as abordagens de DSD mais sofisticadas em termos de resultados práticos? Que a participação dos stakeholders é pressuposto para o resultado. E quando a gente fala em participação dos stakeholders, no final das contas, a gente está falando de contraditório. Então, o que se percebeu? Que você respeitar o contraditório na modelagem é fator do sucesso do próprio sucesso de resultado do próprio DSD. Então, alguns princípios éticos acabam sendo percebidos como instituintes do próprio sucesso da DSD. Eu não digo que todos, e seguramente não todos, mas alguns estão dentro da própria metodologia, da própria abordagem. Se eles não são respeitados, o resultado não é bom. E isso, para nós, é um tanto quanto estranho, porque nós, brasileiros, nós temos uma péssima mania de modelar DSDs sem ouvir os afetados. Ou de mesmo plataformas, sem ouvir. Basta pensar nas plataformas de processo em autos eletrônicos que não ouviu ninguém para ser construída, não ouviu a advocacia, não ouviu a magistratura, não ouviu a defensoria, ouviu o Ministério Público, olha, vamos criar aqui pensando na experiência do usuário. Que experiência do usuário? O negócio é péssimo de ser usado. Nada amigável, super complicado. Que experiência de usuário que tem em plataforma de autos eletrônicos no Brasil? Especialmente nas primeiras, um negócio complicado, difícil. O cara tem que ter um tutorial mínimo para ele conseguir mexer, abrir o negócio. Vai melhorando, foi melhorando com o passar dos tempos, mas ainda está longe de ser algo intuitivo, tal qual, sei lá, é uma rede social. Então, isso é um problema, porque quando a gente está pensando em solução de conflitos, a gente está pensando, e todos os textos que a gente está lendo, no final das contas, o que é muito claro para os autores? Até quando eles pensam em ODRs vocacionadas para autorrepresentação. Tem que ser simples para a pessoa chegar lá e saber mexer, entender. E isso é visto, às vezes, no Brasil como um fator de... E pode ser mesmo, de pauperização do discurso jurídico. E pode ser. Às vezes é. Não é a pessoa perde a percepção de como que os institutos funcionam. Tem essa perspectiva, assim, não há como negar. Mas, ao mesmo tempo, um uso adequado de determinados modos de lidar com a própria arquitetura de escolha facilita a vida do cidadão, que, no final das contas, é o protagonista maior do sistema de dimensionamento de conflitos. Não somos nós. Somos nós aqui, advogado, defensor, juiz. Não. O protagonista do sistema é o cidadão. Você está criando designs para dimensionar os conflitos dos caras. Diga, Bruno. Não, é que realmente eu não entendi essa parte. A crítica de uma maior facilitação da experiência do usuário no sistema é de uma pauperização do discurso jurídico? Eu não entendi. Não, perceba. É porque, por vezes, algumas abordagens de experiência do usuário se valem de, por exemplo, algumas abordagens de legal design no sentido de visual law, por exemplo. E tem uma crítica muito consistente do pessoal falando mal do visual law, por exemplo, no sentido de que ele é um jeito de pauperizar o debate jurídico, que o direito tem um jargão próprio, tem uma sofisticação dos institutos. E esse argumento tem um quê de verdade, porque a gente caminha cada vez mais para uma abordagem muito superficial do sistema jurídico. Isso tem um quê de verdade. Mas, ao mesmo tempo, quando você está pensando, sei lá, por exemplo, eu vou fazer um mandado que o cidadão vai receber. O mandado que o cidadão ordinariamente recebe, ele não é nada amigável para o cara não entende lufas, tanto é que ele pega aquilo ali e vai no advogado.
Porque ele não consegue entender o que está dizendo ali. Não tem lógica nenhuma isso. O cidadão recebe um documento que ele não consegue entender. Que lógica que tem nisso? Isso não tem nada a ver com a necessidade de manter o código deontológico do sistema jurídico. Isso tem a ver que o sistema, as instituições têm que saber conversar com o cidadão de modo que o cidadão entenda. Então, você cria uma cartilha, a própria estrutura das próprias plataformas serem fáceis de serem manuseadas, não tem nenhuma correlação com pauperização do sistema jurídico. Então, são coisas que a gente precisa colocar nos seus devidos lugares. Uma coisa é você usar isso para virar uma simplificação de tudo para as pessoas ficarem aprendendo direito no TikTok. Isso é ridículo. Entendeu? Outra coisa é você entender que essas abordagens, como uma derivação do legal design, elas têm uma importância para facilitar a comunicação entre as pessoas, para o argumento ser cada vez mais facilmente absorvido, sem perder a densidade que é essencial. Então, é nesse aspecto, entendeu? Porque às vezes você, esse negócio de experiência do usuário é um jeito de fazer um negócio desenhado, agora a gente precisa desenhar tudo. Não é isso. Primeiro que a pessoa não sabe, por vezes, a que está se referindo isso, a abordagem, porque a abordagem tem toda uma ciência sobre a questão, você pensar na persona que você está direcionando a sua manifestação. Quando você pensa, por exemplo, na própria estrutura de plataformas em geral, ela faz uma análise de qual que é o destinatário, quem que é o destinatário, quem que é a persona, com quem eu estou conversando. Até para pensar qual que é o modo melhor de lidar com essa informação. Então, é uma coisa muito simples. Por exemplo, nós, como advogados, a gente está escrevendo para o juiz. Então, a nossa persona tem quais características? Como que ela pensa? Se você sabe quem que é o seu destinatário, você consegue modular o que você vai dizer, como vai dizer, o que vai funcionar mais, o que vai funcionar menos. Isso envolve técnica da própria abordagem. Isso não é fazer desenho. Isso não é pauperizar o argumento, pelo contrário, é sofisticar, porque você está entendendo em pormenores com quem você está conversando. E o que para aquela pessoa que você está conversando vai ser mais persuasivo, mais convincente. Por isso que nós caminhamos cada vez mais por uma atuação embasada em dados. A ideia de data driving em torno do próprio exercício das profissões e da nossa jurídica é uma tendência evidente. Porque aí eu não estou fazendo uma coisa pensando em qualquer ser humano, eu estou pensando naquele foco. Estou direcionando essa manifestação para quem? O que para essa pessoa funciona e o que é bom e o que é ruim? Entenderam? E é isso que a gente precisa, então, em alguma medida, perceber. Então, a fusão de ODR com os DSDs, ela é óbvia, como a gente tem todo o tempo discutido, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que embutir neles, desde a fase de protótipo, necessidades para que não se convalide ou consolide uma perspectiva única, exclusivamente eficientística, criada, às vezes, num modelo comum, pensado inauguralmente para litígios consumeristas, mas que pode ter algumas nuances quando a gente vai pegar questões outras para tentar dimensionar os conflitos. Beleza? Mais alguém quer fazer alguma consideração sobre este nosso texto? Não? Então, nós terminamos aqui.